Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje saiu uma grande notícia a respeito do que está acontecendo nos bastidores e a Netflix está tentando fazer uma jogada de mestre que pode vencer pelo menos a batalha dos próximos anos. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos até o final de 2021 e eu sei que muitas pessoas que assistem ainda não se inscreveram. Então vamos lá, todos vocês que acompanham o canal aqui estão sabendo muito bem, né, dos últimos passos aí que a Netflix deu, principalmente aqui na América Latina. Muitas pessoas não gostaram do aumento de preço, muitas pessoas deixaram de se inscrever na Netflix. Eu tô ansiosamente aguardando, né, os próximos resultados para ver se eles vão citar quantos inscritos eles perderam aqui na América Latina. Eu acho que eles não vão falar isso, porque uma empresa como a Netflix, ela geralmente fala os números globais, ela não fala por regiões. A mesma coisa vale para Disney Plus, a mesma coisa vale para o HBO Max. Então eu não acho que eles vão entrar em detalhes específicos, porque as empresas odeiam admitir quando um grande fracasso acontece, mas é óbvio que eles perderam muitos assinantes nessas últimas semanas. E agora saiu uma notícia, né, recentemente, de uma possível jogada bilionária que a Netflix está planejando para os próximos anos. E qual seria essa jogada bilionária? Atrair o diretor Christopher Nolan para a Netflix, para o Christopher Nolan trabalhar exclusivamente para a Netflix, pelo menos pelo próximo filme dele. Então, só explicando por que isso seria, né, uma jogada bilionária. Em primeiro lugar, eu tenho que citar, né, as negociações recentes que a Netflix fez, por exemplo, com o Rian Johnson para fazer os filmes Entre Facas e Segredos 2 e 3 na Netflix. Ela pagou 475 milhões de dólares somente pro orçamento desses dois filmes. Quer dizer, eles vão gastar praticamente o que um Vingadores aí vai gastar para fazer um filme do Knives Out. E o primeiro filme foi extremamente bem aceito, mas não chega nem aos pés do resultado que alguns dos filmes do Christopher Nolan fizeram. Então, se o Christopher Nolan fechar o contrato de, por exemplo, 2 filmes com a Netflix, eu tenho certeza que vai entrar na casa dos bilhões. E todo esse barulho surgiu porque o Scott Stuber falou pra Variety que ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra conseguir o Christopher Nolan pra produzir o seu próximo filme pra Netflix, e que ele tá disposto a mudar inclusive o modelo. Pelo menos foi isso que ficou subentendido no que ele falou, que eles estão tão dispostos a fechar com o Christopher Nolan que eles estariam dispostos a fazer algumas exceções, abrir algumas exceções, mais ou menos como eles fizeram pro Martin Scorsese. E ele foi inclusive um pouco além, dizendo que ele tem zero ego e que ele tá totalmente disposto a ser rejeitado pelo Christopher Nolan, mas que ele vai insistir ao máximo para que ele feche um negócio com o cineasta, porque ele acha que o Christopher Nolan é um cineasta incrível. Eu diria que hoje o Christopher Nolan tomou o lugar do Steven Spielberg como o cineasta mais relevante da atualidade. O Steven Spielberg foi o cineasta mais relevante por algum tempo. Ele fez ET, ele fez Jurassic Park, ele fez A Lista de Schindler, ele fez muitos filmes de grande sucesso. E não só ele fez muitos filmes, ele foi mais além, né, do cargo dele de diretor. Ele produziu animações, ele produziu muitos filmes, ele produziu muitas séries. Então o Steven Spielberg era literalmente um magnata ali na década de 80 e 90. Agora ele se mantém no topo, ele continua extremamente relevante, né? Ele acabou de fechar um negócio por conta própria ali, né, com a Netflix. Ele fez um acordo de não exclusividade com a Amblin. A Amblin é a empresa, né, que o Steven Spielberg criou lá atrás. E ele tem um acordo com a Universal, mas ele tem agora também um acordo com a Netflix. E eu acho que o outro grande criador seria justamente o Christopher Nolan. E por que eu acho isso? Porque o Christopher Nolan é hoje o único diretor que por conta própria consegue atrair multidões aos cinemas. Ele é um diretor que funciona quase que como uma grande franquia. Eu diria que tem mais um diretor que estaria na mesma categoria que ele, só que um pouco abaixo, né? Estaria no mesmo nível ali, vamos dizer, só que com volumes menores, que é o Quentin Tarantino. Muitas pessoas pensam, bom, eu vou assistir o filme do Quentin Tarantino independente de qual filme seja. Ele pode fazer um filme de romance que eu vou assistir, ele pode fazer um filme de comédia, ele pode fazer um filme violento, ele pode fazer um filme de drama. Qualquer filme que o Quentin Tarantino lançar, as pessoas vão assistir. E eu acho que a mesma coisa vale pro Christopher Nolan, só que em uma proporção muito maior. O Christopher Nolan tem feito um sucesso atrás do outro. Obviamente eu não vou incluir Tenet nesse bolo, porque foi lançado no auge, né, da pandemia. Ele foi lançado e eles fecharam todos os cinemas algumas semanas depois. O filme teve uma janela muito curta, não expandiu mundialmente, e isso foi justamente a razão pela qual a Netflix tem uma oportunidade para tentar conseguir o Christopher Nolan, porque o relacionamento entre o Christopher Nolan e a Warner
tá muito ruim, sendo bem otimista, a gente tem que chamar o relacionamento deles de ruim, porque o Christopher Nolan não gostou nem um pouco, nem da estratégia que eles tiveram pra Tenet, e nem do que eles fizeram depois, lançando todo o catálogo de 2021 simultaneamente no HBO Max e nas salas de cinema. Ele sempre foi um dos grandes defensores das salas de cinema, e na época, vocês vão se lembrar, junto com o Denis Villeneuve, né, tanto ele quanto o Denis Villeneuve destruíram, né, a Warner, falaram muito mal, fizeram cartas falando mal da Warner, e o Christopher Nolan chegou inclusive a chamar o HBO Max do pior serviço de streaming. Então eu não sei se o relacionamento deles tá impossível de ser remediado, vamos dizer assim, mas com certeza existe a oportunidade de outros grandes estúdios, né, e outras grandes empresas entrarem no meio para fechar um acordo com o Christopher Nolan. Lembrando que o Christopher Nolan, desde o ano de 2000, que ele só produziu filmes pra Warner, né, ele nunca fez filmes pra outros estúdios em todo esse período, ele fez vários filmes, e eu queria perguntar pra vocês, tem algum diretor que vocês assistiram a filmografia inteira? Eu assisti a filmografia inteira de vários diretores, mas eu acho que muitas pessoas assistiram a filmografia inteira do Christopher Nolan, por isso que eu falo que ele é um diretor extremamente relevante. Todo novo lançamento dele é o foco de muitas pessoas, é aguardado por muitas pessoas. E agora, obviamente, se você é um inscrito perspicaz, vamos dizer assim, você já deve estar pensando, pô, mas se o Christopher Nolan odeia os serviços de streaming, se ele odiou a decisão de lançar simultaneamente no HBO Max e na sala de cinema, por que que ele fecharia com a Netflix? Não seria hipocrisia da parte dele? Na minha opinião, seria um pouquinho, mas vale a gente lembrar o que o Scott Stuber falou, que ele está disposto a fazer qualquer coisa para assinar com Christopher Nolan, que deve ser um dos diretores favoritos dele, ele deve gostar muito dos filmes, então ele estaria disposto, acredito eu, que pela primeira vez a Netflix poderia fazer um lançamento exclusivo para os cinemas. Eu acho que eles estariam dispostos a quebrar completamente o modelo deles para atrair um diretor com o peso do Christopher Nolan. Lembrando que eles fizeram algo parecido com o Martin Scorsese, eu acho que o filme teria mais chances se ele tivesse sido lançado num período normal, mas eu acho que se o Scorsese tivesse batido o pé e falado, não, meu filme tem que ser lançado exclusivamente nos cinemas, eu acho que eles teriam feito alguma coisa, e vale a gente lembrar que o novo filme do Zack Snyder foi lançado um pouquinho antes nos cinemas, então a gente já pode dizer que existe precedente para Netflix falar, olha, a gente fez isso com o Zack Snyder, a gente lançou em 600 salas, né, o filme Army of the Dead, e as pessoas gostaram bastante de poder ir aos cinemas assistir o filme, então a gente pode fazer isso, só que ao invés de 60 salas por uma semana, eles podem fazer em 4.000 salas durante um período de 20 dias, de 25 dias, porque assim o Christopher Nolan não tem o que falar, as pessoas que tiverem interesse em assistir o filme dele, né, nos cinemas, vai ter tempo suficiente para assistir sem risco de pirataria, sem muitos riscos, né, das pessoas, ah, não vou ver no cinema, vou assistir num serviço de streaming, porque vai estar disponível ao redor do país inteiro. Eu diria que esse seria o caminho a ser tomado, nem que a Netflix tenha que fazer pela primeira vez um acordo de distribuição com uma das grandes distribuidoras, talvez a Sony, né, já que eles vão transmitir os filmes da Sony com exclusividade, né, pelo menos na primeira janela, eles podem falar, ó, Sony, a gente tá te ajudando desse lado, a gente tá te pagando bilhões, eu vou te pagar um pouquinho pra você distribuir o próximo filme do Christopher Nolan. Então a Netflix tem o peso de ter uma grande distribuidora junto com ela, né, ela tem uma grande parceria com uma distribuidora pra tentar fechar um acordo com o Christopher Nolan, o que eu acho que eles estariam certíssimos em fazer, porque como eu disse, o Christopher Nolan é um dos diretores de mais peso hoje em Hollywood, ele com certeza conseguiria atrair uma multidão para assistir o filme na Netflix. E vale a gente lembrar que o Steven Spielberg brigou bastante para que os filmes da Netflix não pudessem concorrer ao Oscar. Ele falou, ele fez campanha na época do Beasts of No Nation, que é um filme do Idris Elba. Ele fez campanha literalmente contra, falando que não eram filmes, que etc, que filmes da Netflix eram considerados televisões porque eles não estão sendo transmitidos no cinema. E agora enfiou o rabinho entre as pernas e fechou um acordo da Amblin com a Netflix. Então, eu acho que se o Christopher Nolan não for tão orgulhoso assim, né, não tiver o ego tão inchado, ele pode simplesmente falar, olha, me dá uma janela de 15 dias nos cinemas, né, uma janela exclusiva com um lançamento gigantesco, e depois vocês lançam na Netflix e me dá aqui meu $1 bilhão que vocês prometeram, e com certeza a Netflix vai fazer alguma coisa desse tipo. E se vai ser um acordo de 500 milhões para um filme, de 1 bilhão para 2 filmes, de 750 milhões para 2 filmes, não dá para saber, mas com certeza o Scott Stuber tá bem decidido a fazer uma grande oferta para o Christopher Nolan. A questão é, os outros estúdios vão fazer ofertas semelhantes? Os outros serviços de streaming vão fazer ofertas semelhantes? Com certeza, todo mundo tá correndo atrás do Christopher Nolan, mais ou menos o que eu falei algumas semanas atrás, né, alguns dias atrás,
quando eu falei a respeito do Kevin Feige, que se algum estúdio não pegou o telefone para ligar pro Kevin Feige, né, enquanto tá tendo essa discussão com relação a Scarlett Johansson, o estúdio não tá sabendo o que ele tá fazendo nos bastidores, porque o Kevin Feige é de longe um dos produtores mais relevantes da história do cinema e com certeza o produtor de maior sucesso do século XXI. Então, se os estúdios não estão correndo atrás dele, eles estão agindo errado, e a mesma coisa vale pro Christopher Nolan. Se todos os grandes estúdios, mesmo a Disney através do 20th Century Studios, né, deveria estar indo atrás do Christopher Nolan a essa altura, a Sony com certeza deveria estar indo, a Paramount, né, e todos os outros grandes estúdios, inclusive a Warner e principalmente a Amazon, que eu acho que seria o maior risco contra a Netflix. Eu acho que seria a Amazon, porque a Amazon já tem experiência em fazer lançamentos exclusivos para os cinemas e depois migrar para o serviço de streaming. Já faz parte do modelo da Amazon fazer esse tipo de coisas, e a Amazon teria inclusive mais dinheiro para pagar o Christopher Nolan. A gente tá vendo aí a série do Senhor dos Anéis, que eles com certeza pagaram acima do valor de mercado. A primeira temporada da série do Senhor dos Anéis, que vai chegar em 2022, vai custar 4 ou até 5 vezes mais do que a temporada mais cara de Game of Thrones. Então eles vão investir muito dinheiro nessa série, com certeza eles poderiam fazer um investimento parecido em um filme do Christopher Nolan. Então, fica aí pra vocês o vídeo, né? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês concordam que o Christopher Nolan é hoje o diretor mais valioso em Hollywood? Ou vocês acham que algum outro diretor estaria acima dele? Então, em quem vocês apostariam que vai lançar o próximo filme do Christopher Nolan? Eu apostaria ou na Amazon ou na Netflix, ou em um possível reencontro com a Warner, porque apesar de tudo, dá pra criticar a Warner de todos os lados, mas é um ponto positivo pra ela numa negociação como essa, o fato deles trocarem sempre a diretoria. O David Zaslav pode muito bem chegar lá e falar, pô, aquele último cara lá só fez cagada, né? Fecha comigo agora de novo, vamos renovar o contrato porque eles já foram tirados da chefia. Então é muito fácil eles justificarem os erros porque já são outras pessoas na chefia. Então, como sempre, eu gostaria de saber o que vocês acham desse assunto. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.